Olá, meus amigos, aqui é Cleron Darilho, trazendo notícias que você não vai ver no site do Frito nem no site dos irmãos Mario. E a situação do Assassin's Creed está piorando. Aqui notícia que o próprio Kaida é um youtuber afro-americano que eu sigo, e ele está mostrando aqui, né, ah, os devs de Assassin's Creed Shadow querem falar para você que o Yasuke não é um assassino, por isso ele não tem as habilidades de um assassino. Então, o jogo Assassin's Creed, que seguia os assassinos, mas o Yasuke não é um assassino. Por quê? Porque ele é um africano, então chamar ele de assassino poderia incomodar o grupo politicamente correto e a gangue lacradora, entendeu? E até que ele fala, um jogo de Assassin's Creed onde os personagens principais que você joga não é um assassino. As piadas literalmente se escrevem sozinhas e eu estou certo todos os dias que eles só adicionaram para representação. Exatamente. Como eu já falei aqui em vídeos anteriores, eu mostrei um vídeo e as provas que Assassin's Creed original era para ser um samurai, era para ser um japonês. Uma história diferente. Eles mudaram a história e enfiaram o Yasuke, pegaram a história do africano, né, que ficou lá, o Yasuke, porque eles queriam a representação afro-americana por causa da morte do George Floyd e os movimentos Black Lives Matter em 2022, 2021. Só por causa disso. Então, né, eles queriam sinalizar a virtude desde o começo. E os japoneses, diferentemente do que os youtubers vendidos aí, metidos a isentão e vendidos aí de outros sites, os japoneses não gostaram. Tem a Yoko aqui. Yoko, ela falando aqui, é uma vlogger japonesa que também posta em inglês, tá falando, e ela fala, historicamente o homem negro não era um samurai. No caso ele tá falando da Yasuke, que é um dos únicos que foi para lá. E a Ubisoft está inventando a história japonesa para se adequar à sua agenda DI, espalhando-a pelo mundo. Ao promover DI, a Ubisoft está pisoteando a história japonesa. O que eles estão pensando? Eles são supremacistas negros? Não mude a história japonesa. A questão é essa. Aí você vai falar, mas é fantasia, blá blá blá. Mas a Ubisoft disse que era historicamente acurado. Então, ao mesmo tempo que eles disseram que historicamente é acurado, não, é fantasia só quando é conveniente para eles. E você defendendo uma corporação como a Ubisoft, você é um vendido idiota também. E tem mais, cara. Tem aqui. Nenhum japonês ou pessoa que tenha vivido no Japão acha autêntico ver flores e cerejeiras e melancias juntas. Porque sabe como é que é, né? O Yasuke é negro, né? Então eles têm que colocar melancia. Como eu sempre disse, cara, o sinalizador de virtude é sempre o mais racista. Aliás, só para você ter uma ideia de história, a, é, a melancia só chegou no Japão bem depois, introduzida pelos europeus. Então né, não é historicamente acurado nem um pouco, né? Vamos lá então. Aqui, Diogo falando. Um usuário japonês disse que ela está traduzindo desse aqui. Yasuke pode atacar os cidadãos comuns, hein? E ele está detonando eles com um chute sobre-humano. Os caras do BLM, Black Lives Matter Ocidental, e os aliados do Black Lives Matter, que gostam de intimidar japoneses por diversão, estão adorando isso. Ele está reclamando que no jogo você pode literalmente atacar civis, mas no Assassin's Creed original você era proibido de atacar civis, lembra? Te dava game over. Mas aqui não. Porque aqui é o negro batendo no japonês, né? Os japoneses parece que merecem, né? Vou te mostrar aqui, ó. A Yoko traduzindo de novo. Aqueles que defendem Assassin's Creed, ou melhor, a Ubisoft, tende a minimizar a seriedade da situação só porque é um jogo. Se deixarmos os fabricantes manipularem o status de Yasuke como quiserem, isso estabelece um precedente perigoso que diz: é aceitável reescrevermos a história do Japão sempre que tivermos vontade. Eu realmente quero que as pessoas entendam o quanto assustador isso é. Isso é verdade. Pensa bem se eles fizessem isso com o Brasil. Imagina se eles fizessem uma história sobre Zumbi de Palmares e falar que o Zumbi de Palmares na verdade era chinês. É um jogo. Qual o problema brasileiro? Por que você está reclamando? É apenas um jogo, você entendeu? É sempre a história, né? Quando vai com você, você vai ficar reclamando, né? Né? Então, coisas desse tipo. E aqui mais uma prova
aqui da própria Yoko também. É só um jogo, eles dizem. Aqueles que me dizem, como um japonês, é só um jogo, então pare de fazer barulho. Isso que é a parte engraçada. Os japoneses estão reclamando. O jogo se passa no Japão, usando história japonesa, e os japoneses estão reclamando. E os ocidentais estão falando para os japoneses calarem a boca. Isso soa muito imperialismo, né? E eu pensei que os lacradores odiavam imperialismo, né? Ou só com os japoneses pode, hein? E é apenas um romance, certo? Normalmente as pessoas não se importariam, não é mesmo? Mas o que acontece é que a pessoa comum, sem conhecer os detalhes da história, leva isso ao pé da letra. E sem saber, sofre lavagem cerebral. O jogo também é uma ferramenta perfeita para isso. Por trás de cada criação há sempre uma intenção de alguém, não seja ingênuo. Subestimar conteúdo que trata da história como apenas algo trivial é tolice. Isso demonstra uma completa falta de compreensão política. Outra coisa, Ubisoft canadense, ou seja, franceses. Os franceses, por definição, são sempre horríveis e malignos. Obviamente que para eles é imperialismo, eles estão fazendo de propósito, né? Porque, como eu falo, Canadá e França são inúteis, para que precisamos deles, né? Eles não servem para nada. E aqui, o que o cara fala, né? Esses jogos anteriores de Assassin's Creed, você era penalizado por causar baixas civis. Acho que o Ubisoft retirou esse recurso no Assassin's Creed Shadows para que as contas fãs possam aproveitar a chance de derrotar, né, baixas civis, derrotar NPCs japoneses. E é o cara aqui, ó, o Hidden One, né, que ele tá falando aqui um gif de Yasuki chutando um NPC japonês. Eu adoro. Aparentemente, esse cara adora matar NPCs japoneses, porque lembra que eu falei que quando eles falam de DI, agenda, etc., eles adoram falar, mas é só contra brancos, os brancos são privilegiados. Não, não, filho. É toda e qualquer raça que eles consideram como side white. E os japoneses são considerados side white, brancos por adjacência, por assim dizer. Por quê? Porque os japoneses, em geral, têm mais ideologias mais conservadoras, mais fechados. Então eles veem eles como novos brancos para serem banidos e atacados. Por que você acha que a agenda lacradora, a agenda woke, odeia anime e mangá? Eles estão fazendo de tudo para bloquear, banir ou manipular anime e mangá. Por causa disso. Como eu sempre falo, filho, todo lacrador é um racista disfarçado. Sempre. Né? Então, e ele aqui, aí o cara fala, historicamente o homem negro não era realmente samurai. Ubisoft está inventando a história japonesa para se aguentar, bababá. E o cara, o Kaimin Lee, que é um japonês também, mora nos Estados Unidos, ele falou assim, ainda não acredito que a Ubisoft criou um jogo em 2025 onde um homem negro saia matando asiáticos automaticamente, né? Então, incrível. Aí ele até cita aqui, ó, o combate e a violência nesse jogo são super gratuitos e desagradáveis. Não ligo muito para sangue em videogames, mas a C sempre foi sobre usar a furtividade como um assassino para atravessar o jogo, não ser um homem matando pessoas indescrivelmente. É quase como se esse jogo não tivesse sido criado para ser um jogo divertido, mas sim um ritual de humilhação para os asiáticos orientais, programmados por ideólogos de esquerda, não apenas para reescrever a história asiática, mas para calçar estereótipos raciais anacrônicos e pornografia de vingança em um jogo jogável, um game, né, jogável. Talvez seja porque é muito óbvio que me sinto assim. Mas, cara, eu não duvido nada. Considerando as pessoas envolvidas nesse game, pensa bem, o cara é negro e se você vê lá, quem que fez esse jogo? Mulheres brancas lacradoras, Karens, né, feministas. E uma japonesa, nem é japonesa na verdade, ela é canadense, ela tem descendência japonesa, canadense. Essa é a responsável por consultora de história japonesa. Ela é uma canadense japonesa e a única coisa que ela tem história de Japão é sobre relações homossexuais de monges com garotos. Eu não tô brincando, pode procurar. Aí você fala, Yosuke, de onde eles tiraram? Bem, eles tiraram do livro que, para quem viu meus vídeos sabe, Thomas Lockley. Thomas Lockley pegou o registro do Yasuke. O registro do Yasuke é o seguinte, ninguém sabe se ele é samurai ou não. Ele tem pouca história sobre ele. Eu acho que só tem 3 linhas, 4 linhas descrevendo ele.
Basicamente ele pegou as 4 linhas e criou um romance, né, um fanfic de Yasuki the Black Samurai e colocou como histórico. Era um fanfic, ele escreveu, ele inventou, mas ele colocou como histórico e chegou a mudar a Wikipédia para que a Wikipédia reconhecesse o livro dele como se fosse fato histórico. Aliás, se pergunta quem é Thomas Lockley? Thomas Lockley é um branco inglês. Cara, esse jogo tem tudo pra perder. Aqui o próprio cara fala. Pode ser porque quando eu fiz um comentário sobre melancias e Sakura, uma conta de fãs da Assassin's Creed respondeu com um gif de Yasuki pegando um NPC japonês, né, matando. E dizendo quanto ele gosta disso, que é o Eden One, né? Tenho em mente que se eu postasse um gif do Chris Redfield derrotando um inimigo em Resident Evil 5... Ah, lembra? Que o Resident Evil 5 se passa na África. Aí as pessoas lá viram zumbis e atacam você. Só que na África, obviamente, só tem pessoas negras. Então você está enfrentando zumbis e matando zumbis que são africanos. E isso pegou mal na época, né? Mas fazer o quê, né? Então, bem, gente, todas as informações para quem quiser. Tem os meus vídeos explicando toda a história, toda a situação. Tem aí, eu venho postando isso desde o ano passado com informações que nem a Liga Nerdola tem. Tá lá, tudo lá. Procurem. E eu vou lá, eu vou indo, que até o meu cachorro tá latindo aqui. Procurem lá e vai ver tudo. Que os japoneses não gostaram desse jogo e não vão gostar. E até os políticos japoneses estão envolvidos. Bem, gente, por hoje é só. E a gente se vê outro dia. Tchau, tchau.